Hoje eu quero apresentar a solução para o seu problema. Talvez você esteja atrás de uma solução rápida, eficaz. Talvez você já tentou de tudo e nada deu certo. Ou talvez você já até conheça esta solução que eu vou te dar. Porém, independente de você já ter ouvido falar ou não, eu preciso falar algo que o Senhor tem tocado em meu coração. Muitas de nós estão procurando respostas rápidas para a vida, para as suas dores, para os seus problemas. Você quer algo rápido, um fast food. E o Evangelho tem se tornado essa bengala. Mas hoje eu vim declarar para vocês que Jesus é suficiente para a sua dor. Olá, eu me chamo Mari Garcia Bittencourt e você que está chegando aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, aqui embaixo tem um sininho, ativa, coloca todas as notificações, porque senão você não é avisado para quando eu colocar os vídeos aqui. Também curte esse vídeo e coloca aí um comentário assim, Jesus é suficiente. E coloca o seu nome embaixo, coloca assim, Jesus é suficiente para Mariana, para mim, e coloca o seu nome. Eu tenho certeza que isso vai ajudar este vídeo, com certeza engajar mais na rede social e chegar aos ouvidos, aos olhos de outras pessoas, mulheres que estão precisando ouvir essa palavra. Eu também tenho lá o meu segundo canal que se chama Bíblia Falada com Mari Garcia. Você já está lá? Se você já está lá, ótimo, me deixa um comentário lá também. Eu quero te conhecer, saber quem me acompanha aqui no YouTube. E agora nós estamos entrando lá no livro de Isaías. Então você que nunca leu Isaías, corre para lá e vai ouvir o livro de Isaías, que é uma bênção, ok? Para começar a falar sobre este tema, Jesus é suficiente para mim, eu quero te perguntar quem você serve no seu dia a dia, a quem você tem servido. Nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Cristo Jesus, ou nós servimos a Satanás. Mas não se esqueçam, Satanás ele vem enrustido, ele vem fantasiado, ele vem vestido de diversas formas. Uma delas, por exemplo, é Mamon, o deus do dinheiro. Aqueles que seguem e servem o Deus do dinheiro não podem servir a Jesus Cristo. Talvez Satanás esteja vestido de orgulho, falta de perdão. Você, ao invés de seguir a Jesus, você está seguindo outros deuses. Aí você diz para mim, não, mas eu não sigo nenhum Deus, Mariana. Eu não sigo nenhum Deus, eu sigo apenas o meu Jesus. Mas então, feche os teus olhos aí e comece a se perguntar quais têm sido as suas prioridades. O que você coloca na frente de Jesus? Quanto tempo você dá para Jesus proporcional ao que você tem dado para as outras coisas da sua vida? Eu me faço essa pergunta e eu estou fazendo essa pergunta para mim também. É claro que nós temos prioridades e o Senhor também se agrada de nós seguirmos a nossa vida. O problema é que a gente quer que a solução venha, mas a gente não quer passar pelo processo com Jesus. E eu quero falar um pouco sobre a figura de Jesus. Jesus é a figura central descrita em toda a Bíblia. A Bíblia foi feita com o cerne dela baseando-se em Jesus Cristo. Sim. Mais do que qualquer homem ou profeta ou mestre, a Bíblia revela Jesus como o Filho de Deus, ou o Salvador do mundo, ou o Rei dos Reis, dentre tantas outras nomenclaturas. Conhecer quem é Jesus é essencial para que nós possamos compreender o plano eterno de Deus e o nosso papel dentro deste plano. Talvez você fique se perguntando, mas para que eu nasci? Qual o meu papel dentro deste plano? E embora o nome Jesus não apareça exatamente assim no Antigo Testamento, nós temos várias representações do próprio Jesus aparecendo no Antigo Testamento. A Bíblia já anunciava a vinda do Messias, através de sinais, sombras, profecias, promessas. Ele é o Messias que viria, né? Enquanto que no Novo Testamento ele já é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para começar lá no Antigo Testamento a descrição de Jesus e trazermos para a nossa vida esse ensino, simplesmente pelo fato de eu quero conhecer mais Jesus, porque através deste conhecimento você vai gerar cura no seu coração. Qual cura? As prioridades vão estar alinhadas. Então, se eu preciso conhecer a Deus em primeiro lugar, o primeiro mandamento é amar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Eu preciso amar o teu filho Jesus, aquele que foi enviado em primeiro lugar. E como é que eu amo alguém se eu não conheço as suas características? Como é que eu me aproximo de alguém se eu não sei os nomes que são citados para falar dele, quais situações ele é citado? E aqui eu vou falar mais dos nomes e como ele é chamado, mas você ainda pode fazer aí diversas pesquisas na Bíblia de descobrir as características do caráter de Jesus, aquilo que ele fazia, e aqui eu posso trazer em outros vídeos também, porque é muito importante isso para o nosso coração, para trazer regozijo dentro de nós, entendam? A primeira profecia que nós lemos ali em Gênesis 3,15 diz:
chama Jesus de o descendente de mulher, e diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, esse versículo é conhecido como o primeiro anúncio da vitória de Cristo sobre Satanás, né? É o descendente de mulher, é uma profecia sobre o nascimento virginal de Jesus, que viria para esmagar o poder do inimigo. Em segundo, ele é chamado de o Cordeiro Substituto. Lá em Gênesis 22:8 diz: e disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Então aqui Abraão está colocando Isaac como oferta, mas aqui está apontando simbolicamente para Cristo. Então esse cordeiro que é providenciado no lugar de Isaac é Cristo Jesus, que está sendo providenciado para ser sacrificado no lugar de Isaac. Cristo Jesus foi colocado para, no nosso lugar, entrar em sacrifício. Pelo nosso pecado, ele entra com o corpo dele como sacrifício. É como se fosse uma troca ali, né? Em terceiro lugar, o Messias é filho e é rei. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha quantos atributos aqui: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, de toda a eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías descreve o nascimento do menino Jesus e que ele seria um Deus forte e um pai de toda a eternidade. Ele é um conselheiro, né? Porque aqui junto está o Espírito Santo também. E uma clara profecia da encarnação de Jesus. Em quarto lugar, lá em Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer isso? Que ele é um servo sofredor. Então, por conta do pecado levado na cruz, por conta dele sofrer, nós não carregamos mais este peso do pecado, né? Isaías 53:7: como ovelha foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Então aqui ele é a ovelha levada ao matadouro. Então aqui descreve em detalhes a morte e a crucificação do servo sofredor, Cristo Jesus. Em quinto lugar, lá no Salmo 118:22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Então aqui é a pedra rejeitada. E Jesus foi sim rejeitado pelos fariseus, pelos judeus que não o aceitaram. Porém, é a principal pedra angular, ou seja, a principal pedra para a construção se erguer na sua vida hoje, na vida daquele que aceita Jesus e que pode ter vida eterna, e aquele que anseia também pela sua vinda, pela sua volta. Então, essa profecia ela é citada mais de uma vez no Novo Testamento como cumprimento, né, em Cristo Jesus. Em sexto lugar, Daniel 7, versículo 3 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Daniel vê uma figura divina e ele chama de filho do homem. Aqui é o próprio Jesus que está sendo manifestado em forma de visão para o profeta Daniel. E Jesus usa exatamente esse título para si mesmo, lá em Mateus 26, no versículo 64, e se conecta a essa profecia messiânica. Também Jesus usa em Mateus 24 uma conexão com o profeta Daniel, quando ele diz: quando virdes o abominável da desolação, como diz o profeta Daniel, quem lê entenda. Ele está apontando também para o profeta Daniel 9, versículo 27. Então existe uma conexão grande aí entre este filho do homem e Jesus. Em sétimo, diz lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, assim: e tu, Belém e Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui está mostrando que Jesus nasceria em Belém, e que dali seria a saída para aquele que traria a eternidade, né? Em oitavo lugar, Salmo 2, versículo 2 diz: os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, ele é o rejeitado, ele é o perseguido pelos reis da terra, pelos homens da terra, por todo o principado e potestade encarnado em homens, em lideranças. E aqui nós temos a estátua de Nabucodonosor, nós temos a besta lá descrita no Apocalipse e também no profeta Daniel, onde mostra todos os reinos durante toda a história da humanidade: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Antes disso, nós temos o Egito. Então, que são essas? São lideranças que durante toda a história do mundo se voltaram contra o próprio Jesus, o Messias, mesmo antes dele se manifestar no Novo Testamento, né? Então, no Novo Testamento, nós já vemos, em nono lugar, Jesus sendo chamado de o Verbo do Deus encarnado.
João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aqui está falando lá do princípio, lá de Gênesis, né? Que ali ele ainda era só um verbo, ou seja, só letras, palavras, né? Mas o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Olha que coisa linda. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui, o verbo que se fez carne é o próprio Jesus. Em 10º lugar, Jesus é o único caminho para Deus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A cruz mostra a verdade deste relacionamento. Assim, relacionamento entre o Pai e o Filho, e assim, relacionamento entre os irmãos, entre a comunhão, a igreja de Cristo, né? Então, Jesus aqui, ele não está apontando o caminho, ele é o verdadeiro caminho. Em 11º, Jesus é o Salvador e Redentor, ele é aquele que veio para redimir a humanidade. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, ele vem para restaurar e para salvar aquilo que havia sido perdido. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, aqui, ele é aquele que através da morte traz para nós esta segunda chance. Em 12º, Jesus é o bom pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, hoje nós temos diversos escândalos pastorais. Hoje eu e meu marido estamos começando a pastorear uma igreja física a lugares altos aqui no Rio de Janeiro. Tem sido uma bênção, mas o maior temor que nós temos é que nunca desagrademos ao Senhor. E essa tem sido a nossa jornada. E Jesus é chamado de o bom pastor. Então, ou seja, é aquele que a gente tem que imitar. Temos que ter por referência Jesus para sermos bons pastores. Em 14º, Jesus é Rei e Senhor. Filipenses 2:9 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Apocalipse 19:16, no manto da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por último, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, que nós possamos entender Jesus como suficiente para nós. Que hoje este seu problema se torne tão pequeno perto da imensidão que é servir ao nosso Senhor Jesus. Viver amando, adorando a Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas neste mundo. E em breve Ele voltará para buscar a sua noiva e nós aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus, ansiando, vivendo uma vida santa, piedosa, todos os dias de nossas vidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.